Nesse vídeo, eu quero seguir desdobrando essas ideias sobre as grades aqui no Photoshop. Bom, eu vou começar a conversa aqui fazendo o que eu sempre faço, clicando duas vezes nesse cara e chamando esse sujeito aqui de horizonte. Ctrl 0, Ctrl menos, C para entrar no crop. E quando eu clico dentro desse cara aqui, eu percebo que eu posso explorar a regra dos terços para conseguir algumas outras ênfases na maneira pela qual esse cara aqui se comporta. Se eu, por exemplo, quiser chamar mais a atenção para o horizonte do que para o céu do que propriamente para a linha do mar, eu poderia, por exemplo, inserir a linha do horizonte sobre uma das réguas. E eu faço isso utilizando esse cara aqui e mantendo o Shift pressionado para manter as proporções. Quando eu faço isso e aceito essa modificação, eu estou, de uma certa maneira, contando uma história com essa imagem. Eu vou voltar para o Mark Tool, clicar com o botão direito, empurrar esse cara para um outro layer, chamando esse cara de 4. Vou voltar para esse cara em que eu estava inicialmente, utilizar Image Review All para ver a imagem como um todo e perceber o seguinte: se eu retornar mais uma vez para o crop e ao invés de querer chamar a atenção, como eu fiz anteriormente, para o horizonte, se eu quiser chamar a atenção para o mar, eu posso adotar uma estratégia distinta que seria a de inserir a linha do mar na segunda linha horizontal, na linha mais em cima, e levando isso em conta, dois terços da imagem seriam tomadas pelo mar e apenas um terço pelo céu. E isso faria com que tudo se tornasse bastante diferente aqui dentro. Eu vou manter o X pressionado para manter a mesma proporção. E quando eu faço isso, eu ainda posso empurrar esse cara aqui um pouco mais para cima para obter o efeito que eu quero e manter, de uma certa maneira, o Sol junto dessa linha do horizonte. Quando eu clico OK, eu percebo que essa imagem aqui se torna uma outra coisa. Eu vou empurrar esse cara para um outro layer, M e Duplicate Layer. Vou chamar esse cara de número 5. E quando eu faço isso e coloco essas duas imagens lado a lado, eu percebo que essa imagem aqui é uma coisa e essa outra imagem aqui é outra coisa bem diferente, levando em conta a ênfase que eu dei a cada um dos objetos que estavam dentro dessa conversa aqui. Tem outras coisas que eu posso fazer com essa mesma separação. Por exemplo, se eu retornar a esse cara, se eu voltar para esse cara aqui, por exemplo, Image Review All, para ver esse cara como ele estava inicialmente, deixar ele quieto por um momento e vir para esse sujeito aqui, eu percebo que talvez eu consiga oferecer ênfase a outros pontos específicos. Eu vou mais uma vez retornar para dentro do crop. Essa imagem tem uma proporção meio esquisita, mas eu quero que ela tenha uma razão, como as outras imagens que está trabalhando, de 3 para 2. Eu não quero que ela seja assim, eu quero que ela fique desse jeito. Se eu, por exemplo, utilizar não só as linhas horizontais, como eu fiz em relação à imagem da Torre Eiffel, ou não apenas as linhas horizontais, como eu fiz na imagem do céu, mas utilizar esses pontos de interseção, esses pontos aqui podem ser utilizados para eu inserir informações relevantes sobre a imagem. E quando eu faço isso, esses pontos funcionariam de uma certa maneira como pontos de atração. Se eu tentar, por exemplo, inserir os olhos desses dois animais, enfim, se eu vier aqui, por exemplo, tentar colocar esses dois caras aqui, quem sabe reduzir um pouco mais esse cara, procurando de uma certa maneira encontrar esses dois pontos, Ctrl mais para aproximar um pouco mais, talvez reduzir um pouco mais esse sujeito. Eu estou diminuindo essa imagem, mantendo o Alt pressionado para que eu possa me guiar a partir do centro. Se eu faço isso, utilizar as linhas de interseção talvez me deem outro tipo de relação no que se refere a essa imagem. Eu vou aceitar
esse cara aqui, Ctrl 0 para conseguir ver esses dois caras mais de perto, e vou empurrar esse cara para um outro layer, chamando esse sujeito aqui de número 6. Ok, essa imagem aqui, de uma certa maneira, se torna mais ou menos diferente do que esse cara era inicialmente. Então, essas são algumas das maneiras pelas quais eu posso cortar uma imagem utilizando essas grades aqui no Photoshop.